A história foi assim, tem uma ligação a ver com o crescimento do IFIX e com a nossa relação com o Peter Frey. O Peter foi para a Fundação FOR, eu acho que em 87, como representante aqui no Rio. E em 88, nós fizemos um grande evento que foi uma pesquisa sobre as comemorações e críticas e tal aos 100 anos da abolição da escravatura com o financiamento da Fundação FOR. Um grupo de algumas recém-doutoras mulheres, todas, uma equipe grande com a Heloísa Buarque coordenando e tal. E nessa ocasião que o Peter tinha voltado para o Rio, né, ele estabeleceu uma relação muito intensa assim, com o IFIX. Nós éramos uma instituição naquela altura, meados da década de 80, bastante desprivilegiada no cenário, não que não houvesse pessoas na elite acadêmica, mas a instituição não era uma instituição de prestígio, ao contrário, era uma instituição extremamente criticada, as pessoas, a gente não conseguia realmente organizar uma pós-graduação mais competente e tal. Então, o que aconteceu naquele momento? Ele começou a ir no IFIX e a gente... Bom, Peter sempre foi meu amigo desde que chegou ao Brasil, desde o primeiro dia, meu grande amigo, meu irmão. Mas, na verdade, no Instituto ele começou a vir nesse momento que ele estava no Rio, né, quando ele veio como professor visitante, depois como representante da Fundação FOR. E achou o nosso clima muito interessante, muito mais rico que muitas instituições, porque a gente tinha uma grande graduação, porque era uma coisa de muitos aspectos e porque lá tinha aqueles alunos de muitas cores, né? E de muitas classes sociais também. Era um ambiente realmente interessante. E a gente estava iniciando um programa que sem verba, sem nada, que um grupo de professores se reuniu e achou que para melhorar a nossa graduação a gente tinha que fazer alguma ligação da pesquisa com o ensino. Porque aqueles alunos entravam lá, ficavam vendo o que era Weber, Durkheim, Marx, e na verdade não tinha nenhuma relação assim com a vida deles, né? E a pesquisa poderia ser esse link, eles não sabiam nem o que a gente fazia. Então a gente bolou esse laboratório de pesquisa social que estava iniciando naqueles anos. E o Peter, então, na Fundação FOR, como representante aqui no Rio, um dia me falou: Ivone, eu quero ajudar você de alguma forma, tá? Era uma relação muito pessoal. Eu sempre fui uma pessoa muito pessoalizada. E falei para ele: bom, eu nunca tive um dinheiro grande, mas para ter um dinheiro grande eu não quero uma coisa só para mim, eu quero uma coisa para a instituição. E aí a gente decidiu que seria para o IFIX e para o laboratório. Então eu reuni todos os meus colegas, naquela época, Departamento de Ciências Sociais, e fizemos então o primeiro projeto que foi financiado durante 10 anos pela Fundação FOR, cujo objetivo era exatamente integrar as pessoas mais pobres, mais moradores da periferia e tal, junto com os estudantes mais de classe média, enfim, que já tinham uma trajetória mais clara, né? Então eu sempre me entusiasmei com esse projeto, porque eu sempre ia nas formaturas no final do ano e era aquela coisa dramática, que você via todos aqueles filhos dos seus amigos, sabe, gente que mora no Leblon, e os outros a gente não via, custavam se formar ou não se formavam. Então a gente fez um investimento enorme para formar essas pessoas e realmente foi uma coisa extremamente bem sucedida. E nesse momento, então a gente organizou a coisa em termos de núcleos de pesquisa, os professores com os alunos de todos os bons e maus, ricos e pobres, brancos e pretos, escuros e claros. E foi uma experiência muito rica, porque aí o curso começou a fazer um certo sentido. Isso foi em 88. No final de 88, o Peter foi para Zimbábue como representante da Fundação FOR em Harare.
E Harare tinha uma ligação com Moçambique. A Fundação Ford, o escritório lá tinha uma ampla gama de países, né? E um deles era Moçambique. E Moçambique estava num momento extremamente importante da sua história, porque ele estava saindo de uma guerra civil, as negociações de paz já estavam em andamento e, sobretudo, o programa de reconstrução econômica. De alguma maneira, em 89, quando fui pela primeira vez lá, o programa da reforma econômica já estava em andamento, no início, né? Então, a ideia mas a Universidade de Eduardo Mondlane, que é a Universidade de Moçambique, ela era muito voltada para profissões, enfim, formação de médicos, engenheiros, e não havia curso de ciências sociais. Então, o projeto que nós bolamos foi um projeto de formação de professores, primeiro de estudantes de ciências sociais que pudessem depois voltar e fundar um curso de ciências sociais lá. E foi muito incrível, porque eu embarquei nesse projeto, primeiro porque eu achava que se encaixava totalmente dentro do programa e do projeto do laboratório, que eles podiam se integrar em vários núcleos, e nós usamos para fazer essa relação todos os instrumentos que o Ministério da Educação já tinha estabelecido, porque você sabe que a independência dos países de língua portuguesa na África teve uma participação muito importante dos embaixadores brasileiros. E eu agora vou esquecer todos os nomes, mas os embaixadores brasileiros não só foram importantes nisso, como no estabelecimento de uma rede no Brasil com instrumentos para a facilitação da vinda de africanos para estudar aqui. Então, o MEC, nos anos 60, final dos anos 60, depois, o início dos anos 70, e depois, aprofundando depois do processo da independência, em 75, eles estabeleceram, então, um convênio de cooperação, que foi Programa Estudante Convênio, que depois da independência foi muito importante na troca de estudantes, sobretudo na vinda de estudantes africanos para cá. Mas esse programa era muito interessante, porque, na verdade, o Brasil tinha um certo controle sobre quem vinha, mas normalmente eram os governos locais que enviavam os filhos dos seus protegidos. Protegidos deles mesmos, né? A elite, mesmo depois da independência, mesmo com o socialismo, todos que vinham eram os filhos dos presidentes, dos ministros e tal. Primeiro porque o aporte econômico que o Ministério da Educação e o Itamaraty aqui davam era muito pequeno. E segundo porque, enfim, apesar do socialismo, o clientelismo ainda era forte, e então eu considerei, junto com o Peter, que o importante seria a gente fazer uma prova de seleção, fazer entrevistas com... A Gláucia conta que foi com o Marco Antônio, de cidade em cidade, selecionando alunos. Nós fizemos... O Peter é sempre uma pessoa muito criativa nesses cargos, ele fez a coisa muito bem feita. Então, a abolação, obviamente, era dele, porque ele conhecia toda a situação da África, e era a primeira vez que eu estava indo lá. Então, que ano foi isso? Em 89, nós fizemos uma primeira visita a Moçambique, porque Moçambique, naquela época, tinha 5 escolas pré-universitárias. O socialismo em Moçambique foi importante nesse sentido de desenvolver mais a educação e dar mais atenção a isso. Mas ainda era um país muito novo e era um país com pouquíssima educação, sobretudo educação superior.
todo o assimilacionismo português se baseava num princípio que é muito comum no Brasil também, da peneira, né? De você ir expulsando as pessoas da escola. Então... Quem foi com você essa primeira A primeira viagem? vez foi eu, Marco Antônio e Peter. Então a minha entrada na África foi uma entrada por um caminho muito especial. Primeiro com um grande africanista e segundo com um etnólogo que tinha essa visão, né, das sociedades tradicionais que nem sempre as pessoas têm quando vão na África. Que a África passa a ser, assim, o lugar da pobreza. Sim, é pobre, lógico. Moçambique é o país mais pobre do mundo. Ou era naquela altura. Mas, ao lado da pobreza, tem também uma cultura material muito simples, uma opção cultural, digamos assim, sei lá se pode falar isso, mas... Então, eu fui a primeira vez e a gente foi nas 5... Na verdade, fomos a 4 províncias, que tinham 4... Tinham 5 províncias, em cada província uma escola. Só não fomos numa delas porque a guerra impediu a gente de... Ainda estava em guerra, Moçambique em guerra, uma guerra civil cruenta, e que você só podia andar de avião. O avião chegava em algumas regiões, ele nem baixava assim normalmente, ele baixava rodando assim, sabe, para ficar longe dos morteiros. E então nós fomos nessas com o apoio do Ministério da Educação lá, porque fizemos tudo através dessas ligações de convênios e institucionais, né? Então eu conheci o ministro da Educação, que era uma pessoa muito engraçada, e fomos com o pessoal do Ministério da Educação de lá, os representantes, em cada uma dessas escolas, falar com os diretores e programar a vinda da primeira equipe que viria escolher os alunos. E era a primeira vez que Moçambique tinha escolha através de entrevistas. Em geral, as pessoas eram afetadas. Essa palavra afetada, eu aprendi em Moçambique, tem um sentido que nós não damos no Brasil, que não sei se eu já falei disso, é uma espécie de designado obrigatoriamente. Você era afetado para a guerra. Então, as crianças, quando chegavam numa certa idade, eu acho que na 4ª ou 5ª série, elas eram afetadas ou para a guerra ou para o estudo. E isso era uma coisa dramática, porque sei lá quem, os responsáveis, eles chamam lá das estruturas, eles falavam assim, as estruturas, que eram os funcionários públicos, iam na casa das pessoas e arrancavam os que eram afetados para a guerra. Então, lá tudo era na base da designação obrigatória. E nós fomos os primeiros que chegamos lá com uma opção de escolha. Ou seja, digamos assim, que nós introduzimos uma versão neoliberal do sistema, né? E que já estava se transformando. Individualista, talvez. Talvez, Não, mas mais do que individualista, porque quando você imagina um país que enviava para a Alemanha Oriental chusmas de meninos que ficavam lá, ou para Cuba, ficavam lá durante 10 anos fazendo curso, esqueciam até onde era a sua casa, como é que era a sua mãe, entendeu? Isso era uma proposta de centralização do Estado. Foi aí que eu perdi todas as minhas ilusões socialistas, que porventura ainda existiam, porque eu vi quer dizer, que não era um problema de a aplicação do socialismo que era problemática, mas a própria noção mesmo, a própria cosmologia, né? De você centralizar todas as decisões de uma forma tal que as pessoas passavam a não ser mais indivíduos, né? Bom, então eu fui nessa primeira vez com eles, com os 3, e depois voltei na segunda vez, em 90, acho que voltamos também, eu, Peter e Marco Antônio. Em 92, quando eu fui a Moçambique,
eu fui já convidada pela universidade para dar um curso lá no departamento de História, porque não havia ainda o curso de Ciências Sociais. Mas você fica várias semanas? Eu fiquei 3 meses em Moçambique, em 92. Foi o maior período de... Foi um período Nessa longo. altura já havia alunos no IFIX? Já tinham alunos terminando, por exemplo. Quantos alunos vieram, você tem noção? Vieram durante 5 anos, não, durante 4 anos, 5 alunos por ano. Foram 20. Desses 20, só um ficou no Brasil. Alguns ficaram aqui mais tempo, porque fizeram doutorado, foram para o museu, foram para o PERJ. E todos, a grande maioria voltou para Moçambique. Uma parte deles é professor na Eduardo Mondlane. Outros, bom, a maioria trabalha em ONGs. E o Cristiano, que era o nosso mais brilhante, o Cristiano Mazzini, que é de Maputo, né? Na verdade, ele foi selecionado em Beira, porque ele era filho de pais separados. Eu acho que a mãe era de Beira e o pai de Maputo. E toda essa questão geográfica em Moçambique era muito complicada. Então, nós fomos, essas escolas pré-universitárias eram escolas que tinham semi-internato ou internato. Então, os alunos ficavam numa coisa que eles chamavam lar, que era uma espécie de lar mesmo, de internato. Colégio interno. E você ia falar do destino do Cristiano, o que aconteceu? Então, o Cristiano foi o nosso aluno, talvez o meu aluno mais brilhante. Eu lembro muito do dia que nós nos encontramos naquela escola em Beira, e ele muito jovem. E eu também, eu me considerava velha, mas eu devia fazer uma certa impressão, porque chegava lá, em geral, as cidades eram muito africanas, né? E chegavam aqueles 2 brancos, um de olho azul e outro... E o Marco também, né? Uma pessoa estranha, meio índio, meio de olho verde. Eu lembro muito dele chegando para mim, olhando nos meus olhos e falando: professora, eu tenho certeza que eu não vou lhe decepcionar. E a vida dele aqui no Brasil foi uma coisa muito impressionante, assim, Por quê? Não só ele, como todos aqueles que vieram naquele período, sofreram. Sofreram porque o projeto que tinha sido estabelecido, inclusive o Cândido Mendes foi um dos responsáveis por fazer esse programa Estudante Convênio, naquela época com o Centro de Estudos Afroasiáticos. A gente fez isso em convênio também com o Centro de Estudos Afroasiáticos. A ideia era não botar os moçambicanos todos juntos num programa só. Era meio que botar eles isoladamente, porque havia uma ideia de que eles poderiam se tornar um quisto, e, enfim. Mas o que aconteceu aqui foi uma coisa interessante. Esses meninos vinham de Moçambique completamente críticos ao socialismo, né? Uma experiência socialista que tinha destruído. O lema do Samora Machel era: é preciso matar a tribo para fazer nascer a nação. Então, toda essa ideia de que a tradição era ruim e que era preciso romper isso. Moçambique fez o maior projeto de encampação, sei lá como é que chama, de encampar os bens, né? Ninguém era proprietário de nenhum imóvel, todos foram distribuídos nas cidades, como no campo. E a sociedade tradicional era vista como uma sociedade coletivista, né? Eles tinham lido A Origem da Família e tal, eles estavam com essa visão da sociedade tradicional como uma sociedade muito, muito coletivista. Então, eles chegavam no campo: vamos fazer uma aldeia coletiva. E a aldeia coletiva significava botar o centro da aldeia coletiva na terra de alguém. Bom, isso foi o início do estopim da Guerra Civil. Quando a gente chegou lá, eu e Peter, nessa primeira vez, uma das perguntas que a gente fazia era, enfim, então, e a guerra? Enquanto em Maputo
todo o discurso da guerra era um discurso sobre a maldade da África do Sul, do racismo, né, da Rodésia, blá, blá, blá. No campo eles diziam, ou no interior, nessas províncias mais do interior, eles diziam, isso é uma guerra entre irmãos. E essa coisa da guerra entre irmãos foi muito importante lá, porque foi uma guerra civil, mas ao mesmo tempo ela foi de alguma forma produzida por uma certa versão de um Estado centralizador, né? Você estava falando que eles aqui foi muito sofrido. Então, o que acontece? Quando eles vieram para cá, eles vieram uma espécie dentro de um clima que era uma espécie de glasnost, entendeu? Dos países africanos socialistas. Por quê? Um antropólogo francês esteve em Moçambique e foi o responsável é a única etnografia de guerra que eu conheço na qual o pesquisador foi à guerra. Chama-se Les Causes des Armes au Moçambique, que é François Geffrey é o nome ele até já falecido. Ele teve no Brasil também, fez um trabalho sobre a Amazônia muito importante e muito crítico também. E esse livro me influenciou a política de alguma forma, não só o livro, o primeiro relatório que ele fez, e na época havia um ministro que até hoje vive no Brasil, casado com uma brasileira, o José Luiz Cabasso. Ele estimulou esse antropólogo a fazer essa pesquisa e foi muito importante, então, para toda a modificação do socialismo e o fim do socialismo em Moçambique. Então, esses meninos vinham para cá com uma visão hipercrítica do socialismo e baseado, obviamente, não só na sua experiência pessoal, mas na própria leitura do Geffrey e tal. E quando chegaram aqui, encontraram esses alunos totalmente que não leem. Você sabe que os brasileiros são, mesmo estudando ciências sociais, nós somos muito voltados para nós mesmos, né? É um país de fronteiras tão grandes e, no entanto, eu sinto isso diariamente. O mundo existe por acaso, porque, na verdade, nós estamos muito pensando na gente mesmo e tal. Então, a queda do Muro de Berlim no IFIX demorou muito. Eu acho que até hoje não caiu, sabe? Então, aqueles meninos chegaram aqui e bastava abrir a boca para falar alguma coisa que eles foram logo taxados de direita, enfim, traidores do socialismo e tal. Então, foi uma coisa muito dura, né? E isso não só entre os alunos, mas, sobretudo, instigado pelos professores, por alguns professores que, enfim, infelizmente, eu também, nesse momento, assumi posições no IFIX de direção, né? Eles vieram, a primeira turma em 90 e ficaram aqui até... Bom, muitos ficaram até depois mas eu lembro na campanha para a direção do IFIX e depois na comemoração em 95, foi a comemoração dos 20 anos da Revolução, da Independência. Que eles falam revolução, às vezes falam independência. Então nós chamamos o tal embaixador, que eu vou esquecer o nome, que é muito amigo do Peter, aliás, e fizemos uma festa, e foi muito duro, porque houve um boicote da parte dos outros alunos, que não tinham o menor interesse em Moçambique, porque eles tinham essa visão de que aquilo era um país socialista, que aqueles alunos... Então houve uma dificuldade muito grande de entrosamento, né, entre eles. E o Cristiano foi um grande, eu acho, ele compreendeu a situação logo de cara. Os outros eu acho que sofreram mais, enfim, mas eles não tiveram dúvida de que lado eles estavam,
né? Da justeza das posições dele. E então eu lembro que na minha campanha o Cristiano me ajudou a fazer faixas e foi, enfim, não se importou muito com essa crítica, assim. Mas eles fizeram um excelente curso. Depois o Cristiano foi para o museu, fez o mestrado, voltou para o IFIX, fez o doutorado no IFIX. E muitos deles terminaram o mestrado e doutorado eu acho que foi o Cristiano e eu acho que o Sérgio, um que é de Beira, que está em Beira, eu acho. Então, e que hoje eu acho que é meio um político. A gente achava até que o Cristiano ia ser, talvez, fazer uma carreira política, que ele ia... Mas ele optou por um caminho diferente. Ele é hoje professor da Universidade Eduardo Mondlane, no curso de Ciências Sociais que foi criado. E ele tem uma ONG chamada Kula, que é uma ONG, enfim, dedicada... Durante muitos anos ele trabalhou com a Janete Mondlane, porque o Eduardo Mondlane, que dá um nome à universidade, foi o grande líder da independência, que morreu naquela época. Realmente a África do Sul e a Rodésia tiveram muita importância nessa coisa. Mandaram uma bomba, né? Uma carta-bomba. Era para o ajudante de ordem, que era o Chissano, o atual o que foi logo depois do Samora Machel, ou era o Samora Machel, não sei, um dos dois, que tinha que ter aberto. Mas não sei, deu uma confusão na hora, típica dos países de língua portuguesa, que os protocolos não são muito seguidos à risca, e o Eduardo abriu a bomba e morreu. E a mulher dele o Eduardo Mondlane fez a universidade, era antropólogo, se formou na Northwestern, eu acho. E muito interessante porque ele casou com essa americana branca, que passou a vida dela no Moçambique e nos últimos anos se dedicou à questão do combate dos programas de AIDS, né? De combate à AIDS, enfim. Que Moçambique foi muito bem sucedido, muito melhor do que, por exemplo, a África do Sul. É um programa nacional e logo que começou eles não tinham os remédios e também não era como o Brasil, que logo adotou políticas universais, né? Mas atualmente eu acho que já tem políticas universais. O Brasil, aliás, é um grande auxílio nisso, né? Nos remédios e tal. E Moçambique, diferentemente dos outros países, mesmo de Angola, eu acho que é um país muito, muito moderno, né? E mesmo com toda essa discussão sobre tradição e modernidade e tal, Moçambique é uma esperança enorme na África. Eu voltei lá em 98 e já era uma diferença assim impressionante de desenvolvimento econômico, Na universidade você foi fazer o quê? Não, na volta o Congresso Luso-Afro Brasileiro de Ciências Sociais em 98 foi em Maputo. Foi a última vez que você foi a Moçambique? Foi a última vez. Eu agora estou com vontade de voltar porque o Cristiano vai se casar, eu acho que agora em fevereiro. Já tem 2 filhos e tal, mas eu gostaria de voltar. E, Ivone, como é que foi essa gestão, essa ideia do Congresso Luso-Afro? Porque tinha um grupo no IFIX também pensando, né, isso ou não? Veio de fora? Não, o nosso congresso foi em 96, né? Então, foi nesse congresso que se decidiu em 98 ser em Maputo. Sim, mas não é o primeiro Luso-Afro, esse de 96. Você já tinha participado antes? Nunca tinha participado. A negociação nem passou por mim. Na verdade, caiu no meu colo, porque alguém tinha ido. Essas coisas internacionais no Brasil, a gente não sabe muito bem como é que acontece, os congressos e tal, né? Tem umas pessoas que fazem as relações e tal. O Boaventura de Souza Santos, que é um senhor muito...
que nos anos 70 esteve no Brasil e fez pesquisa aqui e tal, eu conheci ele naquela época, ele meio capitaneava as pessoas do IFIX, né? Algumas pessoas. Então, havia duas propostas, uma no IFIX e outra no Sul, em Porto Alegre. E eu lembro muito bem, porque eu era diretora e eu morro de medo de organizar coisas, congressos, coisas grandes. Eu gosto de tudo pequenininho e tal. Aí, a Elina, que era a professora que estava trazendo essa ideia, lutou para ser no IFIX. Eu me lembro muito bem disso. Ela lutou muito com o pessoal lá de Porto Alegre e tal, para trazer o Congresso. E foi um dos congressos mais interessantes. Por quê? O que acontece nessas redes internacionais? Logicamente que Portugal ganha todas. Porque para você ter contato com os países de língua portuguesa na África, você tem que fazer um certo esforço de romper certas barreiras enfim, essa é a minha visão, que é uma visão de uma pessoa que participou, assim, desse programa em Moçambique. Eu vi a ligação de Moçambique com Lisboa, com Portugal, era muito intensa e muito interessante, porque, bom, por exemplo, abrir um espaço para um professor no departamento de História. A primeira pessoa que eles pensavam não era um brasileiro, era um português. Claro, a ligação é óbvia. Então, da mesma maneira, quando a gente estava organizando o congresso aqui, o esforço todo nosso, e o Peter foi fundamental nisso, porque o Peter ajudou a trazer o congresso e ajudou a trazer no congresso, a partir da sua rede na África e na África de língua portuguesa, trouxemos, talvez tenha sido o congresso com maior participação de africanos, tanto de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e eu até, uma das bandeiras que eu guardei foi a da Guiné-Bissau, porque todo mundo levou as suas bandeiras, mas essa alguém esqueceu lá. Então eu guardo essa bandeira com muito carinho, porque foi realmente uma coisa muito emocionante. Você vê, mesmo para os portugueses, aquilo é muito raro, você ter pessoas nessa quantidade, né? Tem fotos e documentos desse congresso? Tem alguma documentação, eu acho. Lá no IFIX eu acho que tem, mas eu tenho algumas fotos que é realmente um marco, né? Do Miyakoto, dessa gente toda que veio. E foi muito... Olha, nós fizemos toda a programação no IFIX, tivemos uma ajuda muito grande do pessoal lá do Real Gabinete de Português de Leitura, fizemos a abertura lá. O presidente Fernando Henrique foi convidado, mas não pôde vir, mandou uma carta, a primeira carta que eu recebi do Fernando Henrique, foi muito querido, né, porque ele deu força e tal, foi lido lá na sessão de abertura. E era o congresso, o que ficou desse congresso foi uma coisa muito bem feita pela Gláucia. A Gláucia organizou um livro. E a Gláucia também foi muito importante, junto com a Maria Laura, na organização das mesas, dos grupos de trabalho e tal. Sem elas e o Peter, isso não teria sido feito dessa maneira, eu acho. Porque chamamos muita gente mesmo, e de muitas facções variadas. E foi uma experiência muito difícil, porque dinheiro é curto e foi um sucesso tão grande, começou a vir gente, a gente se comprometendo. E o dinheiro? Cadê o dinheiro? Como é que vai? Sabe? E tem sempre umas pessoas que são mais democráticas, né? Você organiza, chama, mas na hora de fazer você divide mal, né? Então eu fiquei muito angustiada com isso e teve momentos de... A gente estava iniciando no IFIX toda essa coisa de rede, o computador, ninguém era muito hábil nisso, e tinha aqueles funcionários que na hora furava, não por questões religiosas, mas por questões de foro íntimo, que a gente nem ousa perguntar, mas na última hora o cara que era responsável por todo o negócio da matrícula online e tal, não veio no dia da abertura.
Então ficou o Peter lá, com todas as pessoas chegando e ele, ele tendo que fazer. Enfim, mas nós fizemos um congresso muito interessante em 96 e 98. Então fomos para Maputo e foi a última vez que eu estive lá. Mas eu tenho sempre contato com o Cristiano, ele sempre vem aqui, não só o Cristiano, mas outras pessoas que ficaram muito amigas nossas e tem um trabalho muito intenso. Moçambique é um país muito jovem, né? Então eles entraram logo nessa luta da transformação do país e infelizmente a transformação se dá através de ONGs. Ivone, você está falando já do IFIX várias vezes. A gente podia falar um pouquinho da sua trajetória como professora? Quer dizer, você termina a graduação no final de 68, né? E começa já em 69 a dar aulas no ano seguinte, junto com o mestrado no Museu Nacional. Aliás, eu comecei a dar aula antes do mestrado, porque eu comecei a dar aula em março. Foi assim, eu já contei esse pedaço, eu acho. Mas eu entrei no IFIX, então, em março de 69 e não tinha o mestrado ainda. O mestrado foi em julho, em agosto, né? Entramos, eu e Gilberto, nessa turma porque teve uma primeira turma no final de 68, ou início de 68, depois teve uma turma no início de 69 e a gente entrou meio sem prova, éramos dos dois únicos candidatos. Então, eu comecei a dar aula logo no primeiro semestre de 69. Esse ano, em março de 69, fez 40 anos da minha vida institucional. E eu até fiz uma espécie de comemoração privada. Ah, é? Eu dei aquele curso, graças à sua generosidade, porque em geral eu gosto mais, o curso que eu mais gosto de dar é esse curso de introdução, o curso de antropologia cultural, né, que é um curso zero, digamos. Primeiro porque está todo mundo vindo das suas escolas, as escolas em geral são mais disciplinadas que a universidade, então todo mundo vem animado. E segundo que é uma espécie de é um prazer mesmo, né? Você vê as pessoas acordando e querendo ser cientista social, Isso, desde o início, eu sempre gostei. Eu não comecei eu comecei dando cursos especiais. Eu lembro, o primeiro curso que eu dei foi um curso sobre... tinha um curso chamado O Negro na Formação Social Brasileira, uma coisa assim, e eu dei esse curso. Mas eu gosto de dar. Então, esse ano, aquele curso que eu dei de introdução, eu fiz uma coisa que foi bem realizada. A gente fez até um livro. Estamos tentando editar o livro para ficar... Eu dividi a turma e propus que a gente fizesse ao lado do curso uma pesquisa sobre o Largo São Francisco. E fizemos, então, cada um escolheu, fizemos uma metodologia mesmo de trabalho, né? Os alunos primeiro começaram a fazer os exercícios etnográficos, descrevendo, por exemplo, a sua vinda de casa para o IFIX, fotografando, filmando, descrevendo e tal, para um pouco aprender o que é essa coisa de descrição, o sentido da descrição. E depois cada um escolheu um tema dentro do Largo São Francisco, tomando como gancho duas questões: essa questão da transferência da universidade de todos os institutos lá pro Fundão, e a outra coisa, as famosas grades do IFIX, que tiveram um debate, né, muito intenso. Deveria cercar ou não o prédio, aquela confusão. Então, cada um fez uma coisa, um fez sobre o IFIX, o outro fez sobre a relação do IFIX com a praça, o outro fez sobre a história, o outro fez sobre a polícia, o outro fez sobre... Enfim, fizemos um apanhado, assim, interessante sobre esse mesmo foco, né, Então, eu comemorei esses 40 anos de graduação e acho que o IFIX me deu... A UFRJ me deu... Como eu sempre falo, eu vivi a minha vida graças ao salário da UFRJ e ao ambiente, né, que, bem ou mal, a gente
ajudou a construir, mas também já existia lá, né? E eu costumo dizer que eu nasci num laboratório de física e agora eu vou morrer num laboratório de ciências sociais. Essa entrada em 69, em março de 69, foi Dona Marina que chamou, que você contou. Foi uma coisa muito dramática, porque... Tinha uma emoção ou tinha uma... Como é que foi assim? Tudo dramático. Primeiro eu era timidérrima, falava pouquíssimo e morria de medo, achava que os outros eram inteligentíssimos e eu não sabia nada, realmente como eu não sabia, não sabia nada. E para mim a minha timidez, né, diante do mundo e tal, mas o drama foi que quando nós fomos chamados para dar aula, a coisa mais louca é que os nossos colegas fizeram uma espécie de, como diria, um julgamento. Eles nos acusaram de estar cooptando a ditadura, porque a gente estava entrando no lugar dos aposentados, e isso dos caçados, e isso era um... Então, eu lembro muito que a gente teve que ir para uma sala na qual havia esse grupo que nos julgava, e nesse grupo que nos julgava havia pessoas do PCdoB, gente, enfim, todas as facções, né? E eu quase desisti nesse momento, porque eu falei, pô... Tipo um julgamento formal mesmo, que vocês tivessem... explicado. Eu tinha que explicar por que a gente estava aceitando. Obviamente, naquela ocasião, quando o Gilberto explicava, ele explicava com aquela sabedoria, que sabe, eu sou maravilhoso e pronto, né? Eu fiquei muito angustiada, porque eu falava, bom, eu não acreditava que eu estava sendo cooptado pela ditadura, porque eu tinha certeza que se eu não aceitasse, aqueles que estavam me acusando aceitariam, né, no dia seguinte. Mas, de qualquer maneira, para mim isso era um problema, né? O que fazer diante... Isso logo foi um pouco amenizado pelo fato de que é uma segurança você ser funcionário público. No meu caso, para mim, era essencial ter um emprego, né? Eu era órfã e o meu tutor, enfim, era o último ano que eu podia, eu sempre trabalhei, mas eu teria que, foi um caminho, né, na minha vida. Mas o julgamento foi um julgamento muito, muito severo, assim, muito de marginalizar a pessoa, entendeu? Mas só para entender, o julgamento vocês terminaram condenados ou não? Não, condenadíssimos, só que nós não abrimos mão de ir lá e assinar o contrato. Quem que podia fazer isso? Ninguém podia amarrar a gente. Moral. Era uma coisa moral e tal. Mas anos depois... Desculpa, de professores do IFIX? Não, dos nossos colegas. Colegas de graduação. De graduação, nossos colegas que estavam ali sem emprego também, entendeu? Então tinha esse pequeno problema. E eu lembro que anos depois, um dos líderes desse movimento veio na nossa casa e nos deu um presente, pediu desculpas por aquilo ter acontecido, que ele foi um erro, enfim. Mas aquilo me marcou muito como uma primeira... A vida profissional e a vida mesmo, você vai se tornando um indivíduo independente da sua vontade, né? As coisas vão acontecendo e você vai tendo que segurar as suas opções, né? Como eu pelo menos, não sei se todo mundo é assim, eu me considero uma pessoa muito privilegiada e protegida, primeiro por uma família, sabe? Apesar de ter sido órfã aos 15 anos, 12 anos, não sei o quê, eu tinha uma família muito cuidadosa, digamos assim, né? E depois a universidade é um lugar de muito conflito, de muita competição, mas te protege da maldade de um certo mundo que a gente só começa mais tarde a perceber, entendeu? Que também está lá dentro, mas que você está preocupado em estudar, em ler, fazer pesquisa, você não... É um mundo bom nesse sentido, né? Uhum.
Bom, você ficou os 40 anos, você foi de auxiliar, titular, foi diretora, quer dizer, toda a tua trajetória possível Eu lá. fiz todas as coisas. Primeiro que eu entrei pela mão, obviamente, do clientelismo, né? Um certo clientelismo que havia na época, porque nós éramos professores, lógico, escolhidos, vamos dizer. Tudo isso eu acho que eu vou falar entre aspas, porque eu não sei se é verdade, mas eu tenho uma certa visão. É claro que Dona Marina ficou muito chegada a nós, mas ela nos escolheu porque nós éramos os melhores, talvez, alunos, eu e Gilberto, mas também porque nós éramos aquelas pessoas, daquelas famílias, as escolhas não são assim. E a gente deu sorte, né, de ter caído na mão de um diretor que era compadre do meu pai, então, ou afilhado, sei lá. Então, tudo isso tem a ver com a estrutura social brasileira, eu acho, o fato da gente estar lá, né? E uma sorte da vida. Mas, então, essa entrada também era uma entrada problemática, porque não era uma entrada assim, fizemos um concurso, tiramos primeiro lugar, não era isso. Uhum. E talvez até naquela ocasião, que não havia concurso, né, as pessoas fossem mais até cuidadosas, né? Quando que começa a haver concursos, assim? Quando que seus colegas... Então foi muito depois, porque durante muito tempo, na gestão do Antônio Celso como chefe de departamento, nós ampliamos o corpo de professores de ciências sociais muito, contratando auxiliares, chamava colaboradores. E no fim da gestão, então, do Antônio Celso, esses colaboradores foram, de uma lei de não sei o quê, eles foram efetivados e aí começaram os concursos. Final de 88, que teve o concurso da Rosilene, a Rosilene e a Alba concorreram, acho que foi isso, ou início de 88, não me lembro. Então, passou muito tempo. Mesmo esses concursos eram muito raros, eram concursos, durante muitos anos o IFIX, primeiro não era objeto de desejo de ninguém, as pessoas queriam ir para outros lugares, menos para o IFIX, cheio de polícia. A gente deu aula durante toda a ditadura com polícia na porta, sabe? Então, não era um lugar aconchegante, digamos, o espírito continua, é um lugar hostil. Tem um caboclo que de vez em quando desce e que... Apesar disso, Ivone, você falou, teve uma instituição que teve dificuldades para criar uma pós-graduação e que no início, quando teve, se não me engano, primeiro um curso de especialização, depois um mestrado em ciências sociais, né, que era, não que fosse mal visto, mas não era dos melhores, você tinha Museu e o PERJ, você tinha, né, grandes concorrentes, mas que na última avaliação da CAPES foi um programa nota 7. Então, essa é uma trajetória... Como é que você vê essa trajetória institucional da pós-graduação, principalmente no IFIX? Olha, a trajetória do IFIX eu acho que é uma trajetória de sucesso por muitas coisas, mas eu acho que juntou momentos interessantes, porque uma das nossas professoras, um colega que agora, semana que vem, vai ser emérita, a professora Alice Abreu, ela teve o primeiro financiamento de pesquisa. Ela entra junto com você não, por essa época? Não, ela é bem mais tarde. Ela faz um desses concursos dos anos 80. Perto da Gláucia. Um pouco depois da Gláucia. Mas a Gláucia entrou num concurso, também foi chamada, e depois ela fez o concurso. Então, a Alice, ela tem esse primeiro projeto. A Alice foi fazer doutorado na Inglaterra, não é isso? Mas ela não tinha feito o IFIX, ela tinha feito a PUC, entrou no mestrado do museu era casado com casado com um economista, então ele foi para fazer o doutorado na Inglaterra e ela foi com ele. Então, quando ela volta, e volta já doutorada e tal, tem um concurso muito... Lembro muito do concurso dela, muito bom e tal. Aí ela vem e traz essa ideia de fazer equipes
e melhorar a nossa pós-graduação, porque nós tínhamos uma pós-graduação que não era nem especialização, chamava-se curso de aperfeiçoamento. Era uma coisa muito tenebrosa, porque eu não tinha voz nenhuma, eu talvez fosse muito solitária ali, porque as pessoas de sociologia eram muito fracas naquela época, e eu e a Neide Stercio eram as únicas que tinham uma certa, digamos assim, formação melhor por causa do museu e tal. Quando a Alice veio, ela veio e trouxe outras pessoas, trouxe a Bila, trouxe, enfim, formou um grupo e estimulou o Zé Ricardo e tal, fizeram esse grupo de pesquisa na área de trabalho e tal. Então, a pós-graduação começou a melhorar por ali. Paralelamente, a gente construiu o laboratório. E houve um momento de junção dessas duas coisas que foi muito importante, porque é claro que o que nos caracterizava como instituição, diferentemente do museu e do IPERJ, que eram as duas instituições mais prestigiosas, né, era o fato da gente ter uma graduação. Então, eu lembro muito bem desse caso, porque a Neide era coordenadora da pós-graduação e no CNPq havia uma coordenadora lá, que nesse momento estava até na CAPES coordenando os programas, e ela veio fazer uma visita ao IFIX. E a gente estava com aquela dificuldade toda, tinha feito já um curso de Ciências Sociais, mas era uma confusão de curso de Ciências Sociais, o que era, o que não era. E na época a Alice também tinha muitos problemas a gente tinha problemas de avaliação de quem era, tinha aquele monte de aposentado que chegava, você não sabia se o cara era caçado porque era, enfim. Então tinha umas pessoas estranhíssimas que entraram lá e tal. E essa senhora veio lá do CNPq e da CAPES, ou da CAPES, não me lembro mais, e ela falou, olha, vocês têm que fazer um programa e um projeto pensando que vocês têm essa graduação excelente e uma pós-graduação que tem que estar acoplada de alguma forma. E foi então que a gente começou a pensar nessa ligação muito intensa entre a graduação e a pós, e as linhas de pesquisa cortavam os núcleos do laboratório, era uma estrutura realmente moderna, muito diferente do museu e do IPERJ, como até hoje é, porque acho que o fato da gente ter uma graduação é importantíssimo para pensar a formação integral de uma pessoa e não chegar e pegar, lógico, você no museu e no IPERJ você pega uma elite, né? É fácil de selecionar os 10 melhores e não estou dizendo que nada é fácil, mas é mais agradável, né, do que você montar uma graduação em que você tem que formar um grande número de pessoas, dentre os quais alguns dos melhores pesquisadores, né? Então, a minha visão sobre a universidade foi formada aí. Eu acho que o caso do museu é um caso excepcional, que teve a sua importância histórica e continua tendo, mas não acho que é um modelo para o Brasil. É um modelo talvez mais europeu e tal, de gente que tem muito dinheiro, né? Então eu acho que o IFIX tinha essa vantagem e eu fui sempre a líder desse movimento. Sempre achei que a graduação era a coisa mais importante, até mais importante que a pós-graduação. Acho que a pós-graduação é importante também, mas eu acho que como eu vi surgir uma pós-graduação no Brasil, e a pós-graduação no Brasil, quando surgiu, foi a época que eu fiz a pós-graduação, talvez porque eu fosse jovem, não sei, mas eu acho que tinha esse caráter inovador, o caráter de transformar a universidade, que é totalmente... O meu filho, que é cheio de piadas, ele diz o seguinte, não, a graduação é aquela coisa insuportável, porque é uma burocracia horrível que você tem que ficar pulando obstáculos para no final conseguir um diploma. Então, é quase que como se você não tivesse na universidade ou na graduação um estímulo para
pensamento, para renovação, para, enfim. E eu sempre achei que não era isso, que a universidade tinha que seguir o caminho que a pós-graduação iniciou. Porque quando a pós-graduação iniciou, o que ela fez? Ela criou uma nova lei, né, a lei da reforma, a lei Sucupira, sei lá como é que é o nome, em que alguém muito inteligente bolou aquele esquema, que você não precisava fazer 10 milhões de cursos, eram créditos, então deixava livre o indivíduo para escolher, tinha pouquíssima, na época que eu fiz não tinha obrigatória, você escolhia os cursos que você queria fazer, em todas as pós-graduações. E desde o começo as nossas pós de ciências sociais, tanto no UPERJ quanto no museu, tiveram financiamento da Fundação FOR. Antes disso, Minas, ciência política já tinha tido até na graduação de ciência de Minas o apoio da Fundação FOR. Então, o que eu vejo na evolução do IFIX é que nós conseguimos, de alguma forma, transformar uma graduação que era extremamente precária, burocratizada, cheia de gente que faltava aula e tal, numa graduação melhor. Não estou dizendo que todos são, mas o fato é que hoje eu acho que 80% dos professores são também pesquisadores, né? E não era assim há 20 anos atrás. E não só isso, como o que nós não conseguimos, eu acho, e isso é uma derrota do meu ponto de vista, foi romper as barreiras da estrutura das universidades federais, que são, eu fui depois aos 15 anos, quando o governo Fernando Henrique quis regulamentar de novo a graduação no Brasil, eu fui presidente da comissão de especialista que reformulou os currículos de graduação. E eu e a Gláucia, inclusive, Gláucia e Maria Helena. E nós fizemos um trabalho que era exatamente fazer uma lei como a lei Sucupira, que é dar o mínimo possível para as pessoas poderem inventar. Porque a gente viu todos os currículos do Brasil dos cursos de ciências sociais. É um pandemônio, porque todos copiam o da UFRJ. E o da UFRJ é horrível. Então, há pouquíssimos, com exceção, tem agora a Fundação Getúlio Vargas, mas se você pensar no Brasil, todos os cursos de ciências sociais novos, que houve um crescimento muito grande das ciências sociais no Brasil, no centro, sobretudo no Mato Grosso, Goiás, que não tinha quase curso, e no entanto, são os cursos todos com aquele modelão. Então, a luta minha, que eu me considero derrotada, é que eu achava que a gente devia ter menos curso, mais experiência de pesquisa entre os alunos, mais tempo de biblioteca, tanto assim que no meu projeto de direção do IFIX, a primeira coisa que eu fiz foi bolar aquela biblioteca. Então, essa coisa dos 40 anos, né? Eu, quando penso nos 40 anos, até me estremeço. Mas eu acho que durante muitos anos eu fiquei muito voltada assim para dar aula e fazer o mestrado e fazer as pesquisas, enfim. E eu acho que eu me converti, como eu falei, à antropologia muito num sentido assim muito totalizador da minha vida, né? E durante muitos anos eu não sabia mesmo a distinção entre uma vida muito particular e o meu mundo de pesquisa e a vida no IFIX foi dura nesse sentido, porque a gente sabia que tinha um caminho na frente e era preciso fazer escolhas. Eu fiz muitas escolhas, junto com alguns colegas que foram muito importantes nisso. Então, você me pergunta da Estela Amorim, ela foi muito importante, porque ela foi, primeiro, uma das melhores professoras que eu tive na graduação, e depois, apesar de toda uma certa ansiedade exagerada dela e tal, ela e o Antônio Celso foram duas pessoas que organizaram um pouco o nosso departamento e tal, e
sobretudo, o Antônio Celso foi muito responsável pela ampliação do número. E nessa época, por exemplo, a antropologia fez muito concurso. Ampliação do número de professores. Nós estabelecemos entre nós uma forma de selecionar os professores, fazendo um mini concurso lá entre nós. A sociologia era mais clientelística, então deu muita coisa ruim na sociologia. Na antropologia deu coisa ruim também, mas mais, digamos, por erros. Eu tenho muitos erros nas minhas costas, né? De avaliação errada da pessoa, de achar que a pessoa ia ser uma coisa e foi outra. Enfim, mas o que aconteceu? Então, a gente juntou a graduação com a pós, de alguma maneira, e a gente juntou as linhas de pesquisa. Então, as pessoas participam eu lembro que a primeira avaliação da CAPES foi com ai, meu grande amigo que morreu, Faria. Não, acho que tem lugar para todo mundo e deveria ser assim, devia ter uma carreira de professor, sabe? Pessoas que só dão aula, que são excelentes professores e tal. Mas pela estrutura, a gente é obrigada a fazer as duas coisas, né? Então, geralmente o que acontece? Os melhores são aqueles que estão na área de ciência e tecnologia, que hoje no Instituto somos muitos. Não só porque os novos concursos trouxeram novas pessoas, mas os mais antigos ficaram, os que eram dessa área mais... E uma coisa muito incrível é que nenhum de nós gostava dessa coisa de ser diretor. Então, ficava na mão dos, digamos assim, eu não gosto de chamar isso, mas do baixo clero. Não é bem baixo clero, mas daqueles que não sabem o que é a produção da ciência e a necessidade, não é, do tempo, enfim, de organizar o curso em função também do trabalho de pesquisa. Tudo isso, para quem não está nesse universo de ciência e tecnologia, é muito difícil e há muito preconceito. Então, eu resolvi assumir isso. Eu acho que na minha gestão, acho que todos os professores desse lado, digamos, se uniram, e isso foi uma coisa muito, muito positiva para a instituição, porque pela primeira vez eu acho que havia não que os outros diretores não fossem bons diretores, a Liana fez muita coisa, o Vilhena fez muita coisa, o Michel fez muita coisa, mas como eles não estavam integrados nesse mundo, não é, do CNPq, da CAPES, bom, eu sou filha do CNPq, entendeu? Já nasci com isso na cabeça, então era uma coisa muito... Eu me movia nesse mundo, não só na minha vida pessoal, mas institucionalmente, com muita facilidade. Então, eu acho que a gente conseguiu muita coisa para o IFIX, não só financeiramente, materialmente, mas em termos de juntar as pessoas. E quando eu acabei a minha gestão, obviamente que foi um sucesso, havia convites e, infelizmente, o convite que eu mais queria não aconteceu, porque eu vou falar uma coisa que é muito... eu não sei se é relevante para a minha vida, mas não é uma coisa pública, entendeu? Eu e o Gilberto de Oliveira Castro, que na ocasião era presidente da FUSB, o Gilberto tinha sido um grande diretor também da biofísica. E fomos diretores mais ou menos na mesma época. E havia, então, uma espécie de um acordo, não um acordo, mas um início de um acordo, de que no final da gestão do Paulo Gomes, os candidatos seriam o Gilberto e eu de vice, Gilberto de Oliveira Castro, que é um biofísico para a reitoria. Só que o Gilberto de Oliveira Castro teve um convite irrecusável. Ele até outro dia me mandou um e-mail simpático falando sobre isso, porque ele nunca fala. Mas ele foi convidado para ser reitor da Estácio. Obviamente, financeiramente era uma coisa irrecusável e também a gente olhou tudo que estava acontecendo na gestão do Paulo Gomes e ficamos... A gente tem medo de assumir isso, mas eu acho que a universidade perdeu uma chance histórica, porque o Gilberto era uma pessoa também dessa área de ciência e tecnologia e uma pessoa com uma cabeça muito
Tanto assim que ele foi para Estácio, fez, na medida do possível, da Estácio, com aquela loucura lá, ele conseguiu fazer um curso de medicina excelente, e muita coisa boa lá e tal. Então, acho que a gente perdeu Ele enfim, nunca mais voltou para o FRJ? Nunca mais, ele se aposentou e outro dia ele mandou até uma mensagem, falou: Ivone, se a gente tivesse feito aquele caminho, talvez a universidade não estaria como está. Eu não sei se a universidade não estaria. Eu certamente seria uma pessoa diferente hoje, porque acho que a gestão já no IFIX já foi... Mas eu comecei a pensar naquele momento que a minha carreira poderia ter sido interrompida se eu tivesse pego um cargo mais burocrático ainda, mais administrativo, que é o de vice-reitor. Então, como isso aconteceu, outros convites que apareceram, eu acabei aceitando ser diretora da editora, que foi uma tarefa, para mim, muito dura. O Peter, quando eu aceitei, ele falou assim: você não deve aceitar, porque se fosse sua editora, mas é uma editora pública e tal, você não vai ter dinheiro. Bom, mas foi ao contrário, né? Foi um grande sucesso. Mas o problema é que eu aceitei, eu acho, um pouco para sair do IFIX. Porque eu achava que eu devia ter pego uma bolsa de estudo para a Inglaterra, como meus colegas todos fizeram, falariam inglês perfeito hoje, mas eu sou muito cabocla, eu não fiz essa carreira internacional, entendeu? Então, isso me aflige muito, porque quando eu vou escrever em inglês, quando eu tenho essa coisa... Eu falo bem francês, mas o universo da antropologia é muito mais... Agora eu vou estabelecer relações com a França antes de morrer, mas eu sempre fui muito, eu acho, acanhada nesse movimento, né? E eu tenho essa coisa horrível, que é como se eu tivesse caído num pote de incumbências, entendeu? Eu acho que eu falo isso e as pessoas reagem de cada um de uma forma mais estranha. Eu aprendi na minha família que funcionário público tem uma obrigação, um dever institucional, não apenas de receber tudo daquela instituição, mas de contribuir para melhorar, porque essa coisa do institutional building, que os americanos falam assim, o Brasil, eu vi isso crescer na minha casa. Eu vi quando eu era muito pequena, mas eu vi meu pai no CNPq, lembro como se fosse hoje, dele voltando para casa, de todas as brigas, quer dizer, você vê o universo nascer pelas mãos de indivíduos, né? Então, eu tenho isso. Então, eu aceitei esse cargo lá porque eu achava que dentro do IFIX eu estava muito condenada pelos meus opositores. E foi muito duro mesmo, porque a gestão que se sucedeu a mim foi uma gestão muito problemática de uma pessoa, até eu trouxe uma foto dela, dela não, de nós, eu acho que eu botei aí, dos diretores pós 79. Então eu fui para a editora, fiquei quase 5 anos na editora e eu também fiz o que sempre a gente faz, entendeu? Eu tentei continuar o trabalho que a Heloísa Buarque de Holanda tinha feito, que foi um trabalho de renovação da editora. A Elo tem esse lado muito, digamos assim, de beleza, estética e tal. Então, ela fez todo o layout da editora dela. E eu continuei, só que eu fiz linhas de produção e de publicação, mas... E o reitor era meu amigo, então todos os dinheiros que eu consegui foram dinheiros muito bem-vindos e o reitor, o Vilhena, tinha uma grande atenção para a universidade, para a editora, deu muita atenção lá. Enfim, uma editora você vai acrescentando títulos, né? Não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Mas foi um sofrimento atroz, porque é lidar com o funcionário de uma forma mais intensa do que no IFIX. Porque no IFIX eu posso ser diretora, ou coordenadora, ou chefe de departamento, e fazer tudo, do começo ao fim. Posso.
Eu não preciso. Se sai um funcionário, entra outro. Mas na editora não é assim. Se você forma uma pessoa para mexer com aqueles programas e tal, sendo que naquela época era muito difícil, porque não tinha ainda esses programas de computador, era tudo muito mais precário, né? Então, tinha lá um problema que era tenebroso, que você tinha que lacrar o computador, porque de repente a pessoa estava baixando música, entrava um vírus, rebentava enfim, muito difícil a editora. Não foi uma coisa que eu fiz com alegria e nem com muita sabedoria, porque se não fosse pela minha amiga Maria Tereza Kopschitz de Barros, eu teria me ferrado, porque ela era uma grande revisora e já tinha trabalhado anos na editora da UF. Então, ela sabia do riscado de uma editora universitária, né? E na equipe da editora havia uma outra pessoa que é da área comercial, que era muito boa, a Fernanda está lá até hoje, e que a gente conseguiu muita coisa, que agora parece que muitas coisas... Eu fui conhecer... Primeira coisa, quando eu fui chamada para ser diretora, que eu entrei nas grandes editoras universitárias. Deu aquela depressão que sempre dá para quando você olha, por exemplo, a universidade. Eu entrei no site da... Eu acho que foi Cambridge University Press, que editou o Newton, sabe? São 800 anos de editora. Então você fica um pouco massacrado, entendeu? Porque aquela coisa... todas, na verdade, têm uma característica muito parecida. A editora é uma coisa muito artesanal até hoje, apesar do computador, apesar de tudo. Porque tem a escrita, né? Ao fim e ao cabo tem o texto. Tem, né? O texto. Então... Ivone, nos últimos anos também você tem se envolvido muito nesse debate nacional sobre cotas raciais, né, no ensino superior público brasileiro e tal. Evidentemente é um tema sobre o qual você já falou muito, escreveu muito e de forma muito intensa. Mas como é que você, no contexto da tua trajetória, né, foi levada a entrar nesse debate? Então, é uma coisa estranha, como eu disse, o Brasil nós temos esse alter ego dos Estados Unidos, né? Mas nós temos coisas parecidas, porque como são fronteiras muito amplas e falamos a mesma língua de norte a sul, com exceção de umas 200 almas que falam aquelas línguas, a gente não tem ideia do que seja um mundo fora daqui. Você não imagina o que seria uma sociedade segregada. Assim como os Estados Unidos não tem um certo horror pelas sociedades misturadas. Então, como é que eu entrei nessa briga? Você sabe que eu comecei a minha carreira estudando um terreiro de Umbanda. E a minha trajetória o início da antropologia foi essa busca de tentar entender por que as pessoas faziam aquilo, que história, por que tantos deuses, por que... E havia uma tradição no Brasil de pesquisa nessa área, que era essa pesquisa voltada para a África, né? Então, as origens, os traços culturais e tal. E eu acho que fiz um trabalhinho, assim, inovador, porque sempre eu tenho essa coisa assim, mas não pode ser isso, sabe, de dizer como, mas então, como que veio da África? Que traços são esses e tal? Aí eu firmei uma posição que tinha, óbvio, antecedentes teóricos e tal, de dizer que aquela era uma religião universal no Brasil. Eu não disse isso com todas as letras no primeiro livro, mas ficava claro que aquilo não era uma coisa só de negros, nem só de africanos, e que havia... E cada dia isso foi se tornando mais e mais evidente. Na pesquisa dos processos criminais
do meu doutorado, já aí o Peter já estava no museu e ele me orientou, foi então a descoberta, eu acho, a primeira descoberta digamos assim, de uma verdadeira alteridade. Porque quando eu estava falando para ele dos processos, do crime, da lei e tal, o Peter um dia chegou e falou assim, uai, Ivone, mas incrível, em Zimbábue, a lei é exatamente o inverso dessa. Então, eu escrevi o Medo do Feitiço um pouco pensando sobre essa diferença entre a legislação que produz no Brasil uma religião sincrética e uma legislação que produz não só uma religião, como uma sociedade dividida. E essa sociedade nossa sincrética, não só culturalmente, como em todos os níveis, né? Eu acho que tem as suas vantagens. Talvez uma escolha, né? Mas é uma escolha que tem produzido menos dor do que essas escolhas por sociedades divididas, segregadas e como é o caso das colônias do Império Colonial Britânico, né? A empresa colonial britânica, ela produz sociedades divididas, não só legalmente, como institucionalmente, enfim. Então, o caso dos Estados Unidos é um caso entre os casos existentes no mundo da empresa colonial britânica. Lógico que tem muitas diferenças, a África do Sul dos Estados Unidos, África do Sul do Zimbábue e tal, mas o grande divisor de águas, eu acho, é que enquanto o mundo colonial português é a produção da metonímia, daquilo que junta, e que a Umbanda representa isso, ou representava isso, o mundo, a empresa colonial britânica é o tempo todo a produção de classificações em cima de classificações e separação, né? Porque enquanto você vai exercitando o seu poder de classificar, você vai exercitando o seu poder de dividir também. Então, quando tudo isso começou, numa discussão que o Brasil... Porque em 88, quando eu fiz a pesquisa de 88... A defesa do doutorado. Não, mas foi a defesa do doutorado e, ao mesmo tempo, eu entrei nessa grande pesquisa do Projeto Abolição. Tá. Que até está na internet essa coleção, e é uma coleção raríssima no Brasil, porque tem entrevista com todas as lideranças dos movimentos naquela época, e não se falava nessa questão de cotas, e todos eram contra. A Benedita foi a primeira que falou sobre cotas e tal, mas era uma coisa bem diferente do que depois se transformou. E o que havia, e a discussão que nós tínhamos na época com as lideranças e os movimentos, é que eles achavam que deviam fortalecer a identidade negra. E a gente achava que, ao contrário, o que caracterizava o Brasil, o que tinha de vantagem, era essa possibilidade de você não ver diferenças, né? Mal sabia eu que, na verdade, hoje eu sei muito, e fica muito claro nesse debate que se tornou nacional e tão importante, é que o germe dessa discussão que nós estamos tendo hoje é produzido nos anos 50 com a sociologia paulista, diferentemente do Gilberto Freire e até do Costa Pinto aqui no Rio. O Florestan, o Fernando Henrique, eles produziram uma sociologia que dividiu o Brasil em brancos e negros, os brancos dominando os negros. Isso é uma coisa muito interessante de se pensar hoje, com o olhar de hoje sobre o passado, né? Uhum. Por que o Gilberto Freire foi tão pouco... cada dia, para mim, fica tudo muito mais claro, assim, por que o Gilberto Freire teve a briga com o Florestan, por que ele, mesmo convidado, não veio à banca do Gilberto Freire. Tudo isso, para mim, ficou, assim... Do Florestan. Não, do Fernando Henrique. Não veio à banca do Fernando Convidado Henrique. pelo Florestan para participar da banca.
naquela exposição que houve do Gilberto Freire lá, tem as cartas e é todo o envolvimento. O Fernando Henrique ficou nervosíssimo com aquela carta, porque foi uma situação dramática e tal. Mas eu hoje entendo, porque eu pensava que fosse uma briga mais departamental. E, na verdade, foi uma briga de concepção mesmo sobre o Brasil. E nessa, o Gilberto Freire, eu acho que sempre me influenciou muito, mesmo eu não sabendo, sabe? Eu não tinha muita consciência de que era o Gilberto Freire que estava me fazendo ver, né, aquele universo do candomblé e tal, da maneira com que eu vi. E quando eu peguei os primeiros processos criminais para analisar, né, no meio do feitiço, era uma coisa inacreditável, porque todos os juízes não precisavam de traduzir. É muito diferente você ter uma sociedade... eu tenho uma aluna, que foi depois aluna do Peter, que está estudando processos de reclassificação ou de classificação na África do Sul, porque a África do Sul proibiu casamentos mistos, né? Então, apesar da proibição, o desejo sempre existe, né? E enquanto aqui o desejo, de alguma forma, mesmo condenado, é estimulado de alguma maneira, lá, para você casar ou mesmo ter relações sexuais amorosas com alguém, você tinha que passar por um tribunal. E um dos casos que ela pegou foi um caso de reclassificação. A pessoa que era colored e tinha se tornado branca, ela acaba se reclassificando como colored, porque um irmão era colored, enfim. Então tem essa coisa dos países, da empresa colonial britânica, que é uma espécie de obsessão pela classificação, né? E a metonímia é a característica, eu acho, né? Então, quando eu olhei os primeiros processos, era completamente diferente daqueles processos da África do Sul e mesmo de Zimbábue. Por quê? Porque o processo criminal aqui, todo mundo falava a mesma língua e todo mundo acreditava na feitiçaria. Juiz, advogado, delegado, cada um, obviamente, com uma certa participação na coisa, mas todos sabiam muito bem o que era espírito, o que era orixá, o que era... Não havia necessidade de traduzir isso. Mas um pouco essa ideia de que a realidade é assim. Quando vocês dizendo que as classificações instituem uma determinada realidade, quer dizer, isso é um pouco coisa de antropólogo, né? E a acusação de que, de alguma forma, a posição de vocês também é ideológica, acreditar que existe democracia racial, quer dizer, vocês estão ideológicos no sentido, né, de inversão da realidade, não perceber isso. O debate é mais ou menos esse, como você vê? O fato é que ninguém entende que ninguém entende, ou talvez entendam e não queiram, né? Que o Brasil não é que... quer dizer, a resposta a essa acusação, né, de certa maneira, de não estarmos envolvidos com a realidade brasileira, é que uma coisa é dizer que existe democracia racial, outra coisa é dizer que existe um ideal. Aliás, eu li isso desde que eu tenho 20 anos, desde que eu entrei na faculdade. E não, mesmo se você retomar o Gilberto Freire, se você retomar todos esses, Donald Pearson, eles falam em ideal de democracia racial, como se fosse um desiderato, uma vontade cultural, digamos assim, né? O Gilberto Freire, em nenhum momento, ele deixou de lado os antagonismos, nem o racismo, nem a violência. Mas o fato de ser um país que não oficializou essa ideia de segregação e de raça faz toda a diferença. Então, a discussão é sobre isso. Eu até inventei, aliás, me foi cedida uma expressão que eu gosto, essa coisa de usar metáforas é muito difícil, né? E frases, né, que sintetizem um pensamento. Que, de certa maneira, o que está se vendo hoje no Brasil e no mundo, porque esse movimento não é um movimento nosso, é o imperialismo norte-americano, claro, e o Bourdieu tinha toda razão, não é? Só que esse imperialismo só pôde ser implantado no Brasil, o imperialismo cultural, né? A astúcia do imperialismo americano foi de ter visto que aqui tinha um grupo
que compartilhava aquelas ideias norte-americanas. Então, qual é? É que você sacrifica quer dizer, a realidade dos princípios em nome de um princípio de realidade. Claro, existe uma desigualdade no Brasil que é flagrante. Existe racismo no Brasil, lógico, só que esse racismo é condenado por lei, e enquanto o mundo estava criando um complexo, o mundo britânico, né, um complexo aparato legal de separação das pessoas, como o Jim Crow nos Estados Unidos, o regime do apartheid na África do Sul, que é de 48, o Brasil em 51 estava fazendo a primeira lei de combate ao racismo. Acrescentando à Constituição brasileira, que já condenava o racismo, uma lei específica que condenava o racismo. Então, eu acho que essa grande vantagem do Brasil, enfim, está sendo colocada em questão. E não é a realidade que está sendo colocada em questão, é a realidade jurídica legal, é o estatuto. Por que isso foi parar no Supremo Tribunal? Porque, na verdade, quando você institui a raça como critério de distribuição de justiça, você institui um novo estatuto racial, um novo estatuto jurídico da nação. Não é? Porque nós não somos uma nação dividida, diferentemente de Zimbábue. Zimbábue, até hoje, embora fale-se, não é, no povo zimbabuiano e tal, é até hoje dividido. Eu visitei Zimbábue, visitei a África do Sul. É impensável para os brasileiros isso. Como é que você vai dividir as famílias? E nas escolas? Onde você vai passar a linha? Mas é possível, porque na África do Sul, de 48 em diante, a mania de classificação ficou tamanha que tinha aquele negócio, né? Se você põe o lápis no cabelo, se fica, é que você está do lado dos colored ou dos negros. Então, no Brasil, você ia ter que fazer isso numa mesma família e dividir. Lá na África do Sul, dividiu mesmo. Famílias, um ficou no bairro branco, outros no colored. E não sei se outros no... Então, E do projeto, você falou do pesquisa do projeto Abolição, de 88. Isso já ficava agora, olhando, eu retomei algumas entrevistas, né, do projeto, porque a Heloísa Buarque fez um trabalho maravilhoso agora e botou tudo online e tal. E a gente vê que o germe já estava lá desde os anos 50, com a sociologia paulista, e também o movimento negro, que no início no Brasil, os movimentos negros dos anos 30, eles eram integracionistas e assimilacionistas. Eles queriam a assimilação do negro à sociedade e não a divisão, a separação. Essa coisa da separação e da divisão começa mesmo fortemente nos anos 50. E nos anos 80, em 88, fica muito claro. Eu lembro que em 88 nós trouxemos, com financiamento do Centro de Estudos Afroasiáticos, que foi muito importante na organização de toda essa coisa de 88 e de uma nova liderança da Cândido Mendes. Da Cândido Mendes, que foi criado nos anos 60 pelo Cândido Mendes, na esteira de toda a política diplomática com os países de língua portuguesa. Quem coordenava isso em 88? Você lembra? Em 88 foi justamente a grande virada, foi o Carlos Razenbaum. Porque havia uma coisa que o Cândido criou aquilo nos anos 60 e aquilo ficou na mão de uns 2 ou 3 que botavam uns 2 ou 3 do movimento negro, ficavam ganhando um dinheirinho ali, mas não havia um movimento de criar realmente uma liderança sobre esse tema e tal, né? Como a gente... Então, em 88, quando o Peter assumiu a Fundação FOR, uma das reviravoltas foi o Centro de Estudos Afroasiáticos e nós fizemos campanha para o Carlos Razenbaum. Naquela altura, nós não tínhamos a consciência que a gente tem hoje, tá? O Carlos tinha escrito, nem o Carlos falava as coisas que ele depois falou, mas o livro dele tanto assim, tem
um prefácio do Fernando Henrique, né? Então é dentro dessa linha, né, de imaginar um Brasil dominado pelos brancos, né? E então eu acho que em 88 essa pesquisa foi muito importante, porque tem o registro, né, de como isso era pensado. Logo depois eu fiz uma pesquisa também sobre educação, que não foi muito exitosa, mas que teve, porque a gente juntou gente do movimento negro com ONGs e eu, Mônica e o Jocélio lá da Bahia, como pesquisadores. Mas era uma ideia de juntar essas várias versões para a gente ver. E as conclusões que eu não consegui publicar, na verdade, porque as pessoas esconderam um pouco o bizu da história. O bizu é o seguinte: entrevistamos milhares de pessoas, todo mundo falava, a solução do Brasil é a educação. Mas todos eram contra qualquer coisa que privilegiasse negros. A gente começou a perguntar isso. Isso já foi em 90 e... Eu acho que essa pesquisa acabou em 98. Aquele negócio grassroots, né? Eles querem os movimentos, as ONGs e tal. E isso produziu um mal-estar muito, muito grande, eu acho, nos países, porque é uma intromissão direta na competição com o Estado. Se no Brasil o Estado é forte, poderoso, como as ONGs já fazem um estrago, você imagina isso num país de Estado frágil, como é Moçambique, sabe? É uma loucura, né? Então, eu lembro que a conclusão dessa pesquisa sobre educação é que a sociedade brasileira toda voltada para essa questão da educação, sem saber muito bem aonde... Porque se a gente soubesse como solucionar o problema, mas tem uma questão que a desigualdade no Brasil é difícil de ser solucionada. Mesmo hoje, que os números já indicam uma melhora sensível, você não sabe muito bem o que foi que produziu isso. Então, bom, a Bolsa Família é um motivo, né? Porque é um motivo até conjuntural, né? Do número de... Crianças na escola. Não é nem na escola. A mudança da desigualdade no Brasil melhorou. Uma das coisas é a Bolsa Família. Por que é a Bolsa Família? Porque aí o patamar dos muito pobres já, né, subiu. Mas você não sabe se isso é uma coisa conjuntural, que saindo a Bolsa Família, todo mundo vai virar pobre de novo, porque não é uma coisa estrutural. Agora, o fator mais importante de diminuição da desigualdade, certamente, é a educação. E não é a melhora na educação, é a quantidade de pessoas que estão dentro da escola. Né? Então, isso foi produzido não pelos movimentos sociais, mas por um grupo de pesquisadores que mudou o rumo da prosa da educação no Brasil. Não se esqueçam que antes do Fernando Henrique, o Ministério da Educação era o Ministério das Universidades e era curral eleitoral de todo mundo. Você tinha pouquíssimas políticas realmente de universalizar o ensino, etc. Então, há uma mudança no Brasil radical nisso. O Egley, aquelas pessoas que... Qual era a versão? A versão é que os Estados Unidos era uma coisa, o Brasil era outra. Era preciso compreender o Brasil de outro ponto de vista, né? A Ruth Lange, quando chega aqui, ela diz no livro dela, isso foi o livro que eu mais adorei editar na editora, porque eu acho que um dia vai se fazer realmente ver o real valor dessa senhora, porque ela chegou assim, eu vim para estudar a questão racial. Só que eu cheguei aqui e vi que isso não era uma questão. Então, eu comecei a estudar a vida dos negros. Ou seja, ela conseguiu perceber o que os brasileiros hoje estão querendo negar, que a vida dos brasileiros, a questão racial, não é a questão mais importante, ninguém fala. Você anda pelo interior. O que você pode dizer agora é que a questão mais importante é a questão religiosa. Isso é uma questão fundamental. Agora saiu uma recente pesquisa do Senado, essas pesquisas de internet que não é muito válida, mas é uma pesquisa sobre a importância do estudo religioso nas escolas. Começou assim, eu falei, ferramos, negando o estudo laico,
com muita gente sendo a favor de ensino religioso. Mas, passado uns 15 dias, os ateus, os laicos ganharam, e a gente tem 65% apoiando o ensino não religioso nas escolas. Mas o fato é que você tem um Brasil dividido, sim, agora, entre um protestantismo popular muito forte e o que restou, não é, dos macumbeiros, dos candomblezeiros e dos que de alguma maneira estão ressurgindo a partir desse movimento internacional, de um movimento interessantíssimo, que é um movimento de globalização, né, da África e tal, e é impressionante que, se de um lado estão acusando a TV Globo de estar apoiando a luta no lado dos contra-cotas, eles estão financiando as caminhadas da intolerância religiosa, que é um movimento totalmente racializado, totalmente voltado para os... Embora tenha judeus, até árabes, palestinos no meio da intolerância religiosa, como se houvesse hordas de palestinos no Brasil. Eu não conheço nenhum palestino, mas os protestantes, na verdade, estão fazendo parte dessa comissão, mas de uma forma... Não, esse movimento religioso, do meu ponto de vista, é onde vai dar a briga no Brasil. No futuro, pode ser que a gente erra, né? Mas no presente, essa se de um lado você tem um foco errado na discussão sobre a desigualdade, que é colocado no acesso ao ensino superior, né? Toda política de cotas raciais ou não raciais é voltado para uma coisa que uma elite só chega, que é a universidade, enquanto você tem um mundo diante de você, que é o mundo das pessoas que estão na escola. Uma escola de 3 horas, sabe? Nem uma escola que terminar o ensino fundamental 2, eu não entendi, né? Você acha que a o religião... ovo da serpente não é tanto a questão das cotas raciais, mas da religião? Não, o ovo da serpente é as cotas raciais. Por quê? Porque a partir daí se juntou uma luta religiosa com a questão racial. Ou seja, esse movimento internacional que se inicia em Cuba e vai para a África e tal, esse movimento chama-se um movimento enfim, essas pessoas, os judeus estão fora da sua própria terra, né? Da diáspora negra. São os africanos no Atlântico, como se fosse toda a mesma coisa. Pegou carona nessa luta contra as cotas, porque essa luta contra as cotas é uma luta que instituiu no Brasil alguma coisa que a gente não conhecia, que era a ideia de que você tem seres humanos com essências diferentes, culturas diferentes, separados. E essa separação, que não está na lei, ela pode ser produzida no cotidiano, de uma forma muito clara. Por exemplo, agora todo mundo diz que o candomblé é uma coisa de negro, de africano. E ponto final. Aí você entra em qualquer terreiro, você vê que não é bem assim. Mas o que uma mentira dita muitas vezes acaba virando verdade. E os próprios terreiros acabam se autoclassificando, né? E a briga é pesada, né? Porque o censo mostra um crescimento vertiginoso dos ateus, mas também um crescimento muito grande dos protestantes, dos evangélicos, e uma diminuição dos católicos. E qual é a aliança? Eu estou falando uma coisa maluca, mas a aliança é o seguinte: você tem um movimento pró-cotas, que é um movimento de produção de um estatuto jurídico da nação baseado na raça, que acaba de ser aprovado numa comissão da Câmara, embora a Câmara tenha agora refeito a sua posição. 95 deputados pediram para ser debatido em plenário, o que vai produzir uma coisa muito estranha, que eu acho que nós vamos perder em plenário. Mas, então, o que significa isso? Significa que se introduziu no Brasil uma discussão que é a racialização de todas as esferas da vida
cultural, legal, política brasileira. Você tem agora o Estatuto da Igualdade Racial instituiu 30% ou 20% de negros nos partidos políticos. Mas, se for aprovado no Senado, será isso. Ou seja, decidir quem é negro. Por outro lado, você tem um movimento religioso que é um movimento popular. Porque esse movimento do Estatuto, esse movimento das cotas na universidade é uma coisa da elite. Embora o povo discuta isso, porque aqueles que se formam no ensino médio querem chegar à universidade, os poucos, né, são apenas 40% dos estudantes brasileiros chegam ao final do ensino médio. Então, isso é a produção de uma sociedade cada vez mais dividida. E se esse movimento de intolerância religiosa continuar no mesmo pique que dá, que é racializar as religiões no Brasil, ou seja, os afrodescendentes são africanos, são negros e se diferem dos protestantes, que são brancos, dominadores e querem nos expulsar daqui. Essa briga é uma briga de um futuro não muito... Porque o brasileiro gosta de roubar por causa de um tênis, mas não tem ideologia nesse sentido da... Sabe, você não sei o que é melhor, matar para roubar um tênis ou matar por um ideal, entendeu? Mas realmente matar porque você é negro, porque você é do candomblé, ou porque você é protestante. Então o protestante deu um pontapé na santa. A associação entre os cultos afro-brasileiros e os católicos e o clientelismo no Brasil é óbvio, desde o seu início, né? Faz parte. Eu vi uma frase num filme, agora eu vi um filme lindo feito pela Clarice Peixoto sobre a Gisele, essa mãe de santo francesa, e tem uma frase que para mim é a frase de todo mundo que participa de terreiro. É o rapaz branco, mas ele fala assim, é um filho de santo da Gisele. Ele fala assim, minha vida está na mão da minha mãe. Ela que decide todos os passos que eu vou dar. Sem ela eu não sou nada. Ou seja, é a expressão mais antiprotestante, né? Uma concepção de entrega total a uma pessoa, ou seja, toda o ideário do clientelismo, né? E de você não ter responsabilidade individual sobre a sua vida. Enquanto que quando você sai desse universo e entra no universo protestante, né, toda a tecla é a tecla da sua responsabilidade diante da vida. Não é o pai de santo, não é o pastor, é a sua relação com Jesus e com a vida, né? E quanto mais sucesso você tiver na vida, mais sucesso você terá na sua vida eterna, né? Desse Brasil que não era católico, mas que era misturado e tal. E o que eu vejo acontecer hoje é que os brasileiros se fartaram daquele universo que o Verger dizia, eu sou muito cartesiano para acreditar nos orixás, né? Eu acho que os brasileiros estão se tornando mais cartesianos e menos envolvidos em clientelismo. E aí, esse movimento é que está sofrendo uma grande oposição por parte, eu acho, desse movimento internacional das religiões, que está ligado ao movimento da produção de grupos raciais, né? Você não se pensa mais como indivíduo, né? Que pode se classificar em vários... Pode acordar de manhã com uma cara mais escura, de noite mais branco e para uma sociedade que não admite mudança. Você é daquele grupo, você não... No Brasil, quando você pergunta qual é a sua identidade, faz essa experiência, assim, no campo, assim, com as pessoas populares, pergunta. Então, e aí, a sua identidade, como é que você se pensa? Eu sou meigo, eu sou forte, eu sou... Não, as pessoas não falam da sua identidade racial. Nos Estados Unidos, você pergunta isso, a primeira coisa, I am an Afro-American. E Afro-American
tem um sentido muito forte, porque é afro-americano, ou seja, como se a gente... Hoje as pessoas no Brasil não dizem nem mais afro-brasileiro. Eu sou afrodescendente. Então, é um movimento internacional tão forte que você retirou a brasilidade dos africanos. Então, o Brasil mudou e com isso mudou a minha percepção dos caboclos. Eu continuo usando branco na sexta-feira, continuo admirando os terreiros e a beleza da produção religiosa no Brasil, mas eu também admiro a beleza dos protestantes. E na Igreja Universal do Reino de Deus é uma experiência, sobretudo na Catedral, é uma experiência que nenhum antropólogo devia deixar de fazer, porque é uma coisa que parece que você... O Brasil parece que você vê o Durkheim Weber anda pela rua, porque às vezes no terreiro eu tinha a sensação que eles tinham lido Durkheim. Porque você vê as cerimônias, sabe, a definição do Durkheim de religião é composta de cerimônias públicas, que é propriamente a cerimônia religiosa, coletiva, e da magia, que é individual, privada, e que... O terreiro é dividido assim. Tanto assim que ninguém estuda o que é privado. Eu talvez tenha sido uma das poucas a estudar esse lado perigoso, né? Uma das primeiras, talvez. Agora... A Patrícia Birman, eu acabei de ler um artigo dela brilhante sobre a importância, como o shift que tem entre o protestantismo e a Umbanda, no sentido do diabo, do aparecimento do diabo, né, no protestantismo, como... Enfim, mas é tudo uma discussão muito ainda recente e eu me meti nisso porque eu acho que o Brasil está indo para o mau caminho. E eu tenho esperança de que... E essa coisa ia ser feita toda muito por baixo do pano, porque estava sendo tudo feito assim, como foi feito nos outros países. Um grupo decide, muda a lei e daqui a 100 anos você tem um genocídio. Mas ninguém sabe mais quem mudou. E essa minha versão da sociologia, que eu acho que... A sociedade é feita de grupos, óbvio, de ideias, enfim, eu sou socióloga, eu sou durkheimiana nesse sentido, mas os indivíduos são muito importantes, as biografias. E as biografias mudam. Eu vi nessa questão da educação a biografia de um grupo um é físico, o outro é economista, o outro é demógrafo. Eles descobriram esse fenômeno da repetência, estudando as estatísticas brasileiras e como tudo isso funcionava. E com isso, e por uma luta muito grande, sobretudo do Sérgio Costa Ribeiro, mas do Simon, de todos esses outros, mudou o rumo da prova da política educacional brasileira. Até os anos... Até o governo Fernando Henrique, até a gestão do Paulo Renato, a versão que todos tinham da educação no Brasil era que as pessoas saíam da escola porque tinham que trabalhar. Então, dane-se a fazer escola. O estado do Rio de Janeiro é o estado que tem mais escola que gente. E você passa escola e igreja, atualmente igreja evangélica, de todas as denominações, você vai pelo subúrbio, cada rua tem pelo menos 3. E tem uma escola por cada quarteirão, provavelmente. É o aparato... Então, o que eu penso? Eu penso que os indivíduos são importantes. Então, nesse sentido, a minha participação ali foi, eu acho que e está sendo importante para... Apesar de muita gente rir de mim, porque eu virei uma líder nacional, falo com as grandes figuras da nação, o que me deixou espantada, porque as grandes figuras da nação são terríveis, todos cheios de plástica.